Mateus 6, verso 33, diz-nos assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe e nos dirija nesta reflexão. Irmãos, Mateus nos dá conta que Jesus está ensinando, e ele está no Monte das Oliveiras. Esse sermão é conhecido como Sermão do Monte. Jesus está então ensinando, e depois de chamar a atenção para a providência divina quanto às coisas básicas da vida, se você conhece bem o Sermão do Monte, você vai ver que primeiro Jesus fala que nós não devemos viver ansiosos nem preocupados com o que havemos de comer, nem com o que havemos de vestir. E depois de o Senhor Jesus falar acerca da alimentação e do vestuário, ele ordena aos seus discípulos a buscarem Deus em primeiro lugar. E isto parece ser uma regra básica, um princípio a ser seguido pela igreja cristã. Então eu quero pensar com vocês hoje o tema primeiro as coisas do céu, depois as da terra. E por que isso é importante? Por que é necessário entendermos isso? Porque o Senhor Jesus, quando ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, ele está dizendo que nós devemos buscar as coisas do céu em primeiro lugar e as da terra em segundo lugar. E isso parece ser uma regra que não é seguida por todos nós. Nós, na realidade, somos extremamente materialistas. Nós procuramos primeiro as coisas da terra, e se sobrar algum tempo, se sobrar algum recurso, se sobrar alguma outra coisa, aí nós vamos procurar as coisas de Deus. Eu sei de histórias de pessoas que começam a ter dificuldade financeira e a primeira verba que cortam é a do rei. Então Jesus está chamando a atenção. Ele está dizendo: nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O princípio aqui é então primeiro as coisas do céu, depois as da terra. Observem como começa a narrativa bíblica que nos dá conta da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Então, primeiro os céus, depois a terra. Não é à toa que Paulo diz que nós devemos buscar as coisas lá do alto, nós devemos pensar nas coisas do alto, porque a prioridade deve ser primeiro as do céu, depois as da terra. Gênesis começa nos dizendo isso. E quando eu olho para as palavras de Jesus, eu penso que a intenção dele é mostrar aos crentes que estes crentes devem reconhecer e se curvar diante do governo soberano de Deus. Esse mundo, ele não se dirige sozinho, ele não é um planeta que gira solto no ar. Nós precisamos entender que existe um Deus que controla, que segura, que dirige, que governa todas as coisas. Entender a soberania de Deus deve ser prioridade em nossa vida. Entender que o Senhor reina deve ser uma busca incessante dos filhos de Deus. Afinal de contas, nós temos que entender o que realmente diz as Escrituras com relação ao deísmo e ao teísmo. Existem um grupo de pessoas que acham que Deus criou o mundo e entregou ele aí à própria sorte. Esse mesmo tipo de gente pensa que Deus criou os seres humanos e largou eles aí para eles fazerem o que bem entende. Deus não interfere, Deus não age, Deus não muda as coisas, Deus não tem um plano, não tem um projeto a qual ele está seguindo. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus criador e que interage na sua criação. Ele dirige todas as coisas, ele governa todas as coisas. É isso que o teísmo nos diz. Então, reconhecer o seu governo deve ser fundamental para um relacionamento amoroso com Deus. Como é que eu vou confiar em um Deus que não tem o poder, que não tem conhecimento, um Deus que não está presente em nossas vidas? Como é que eu vou desenvolver um relacionamento com um Deus extremamente distante, longe de todos nós? E às vezes nós retratamos isso quando oramos. Às vezes nós vamos orar e nós recitamos: Pai nosso que estais nos céus. Então os céus parecem um lugar tão distante,
tão longe, como se Deus estivesse fora das nossas vidas, fora das nossas ações, como se Ele estivesse extremamente distante, despreocupado de tudo quanto vivemos ou fazemos. Mas na realidade não, Deus participa, Ele é que é o autor de toda essa história e Ele conduz toda essa criação. Então, ser submisso ao soberano significa honrá-lo como rei. Quando eu não entendo que Deus é soberano, quando eu não entendo que Deus governa, quando eu não entendo que Deus dirige todas as coisas, o meu relacionamento com Ele fica prejudicado, porque eu não devo a Ele a honra e a glória merecida. Por exemplo, quando eu coloco a salvação na responsabilidade humana, eu estou tirando essa honra e essa glória de Deus, porque toda honra e toda glória, seja na salvação, seja na direção das nossas vidas, seja na providência divina, pertence a Deus. A Ele nós devemos toda honra e toda glória. Diante da providência divina, nós precisamos entender que as nossas ansiedades e preocupações, elas são pequenas e incoerentes. Nós vivemos tão preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com o que vamos ter, que nós esquecemos de que a nossa vida está de fato nas mãos de Deus. Quem esteve aqui pela manhã, né, ouviu a experiência que eu que eu contei na realidade para vocês, um negócio que eu estou com ele na cabeça até agora, o livramento de Deus, como Deus dirige as nossas vidas. E muitas vezes, quando nós poderíamos pensar que estamos em perigo, Deus guarda, Deus cuida, Deus transforma esse perigo em cuidado. E é assim que Ele faz conosco, porque tudo vem dos céus. João Batista disse que o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Então as nossas preocupações, as nossas ansiedades, elas não fazem sentido, porque nós não podemos receber absolutamente nada se Deus não der, se Deus não providenciar. Inclusive a salvação é algo que nos é dada do céu, por isso que é pela graça. Se fosse por alguma obra humana, ela seria algo dado aqui na terra, mas não, ela vem de cima, é por graça. Assim como o Espírito Santo que veio sobre, caiu sobre, foi derramado sobre a sua igreja, porque o homem, ele não pode fazer absolutamente nada para alcançar a graça e o dom de Deus. Às vezes eu fico observando que até alguns pregadores dizem assim: se você fizer isso, Deus vai lhe dar isso. Queridos, isso é uma palavra para nós tratarmos no meio humano, mas em direção a Deus não existe isso. Deus não trata com barganha, Deus não vai me abençoar se eu for fiel a Ele, Deus não vai me dar as coisas só se eu for viver uma vida certinha. Não, porque mesmo os seres humanos sendo infiéis, Deus permanece o quê? Deus permanece fiel na sua palavra, e Ele prometeu que vai suprir cada uma de nossas necessidades. Ele quem vai nos guardar. Nada vai acontecer conosco que não seja da sua própria vontade, que não esteja dentro do seu controle. Então, quando Jesus está diante de Pilatos, lembre-se disso. Pilatos achava que ele, como homem, ele tinha gerência sobre Jesus, ele tinha o domínio de toda a situação, e Jesus olha para ele e diz assim: eu tenho pena de você, porque nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Então Jesus sabe que ele está seguindo um plano de Deus. Jesus sabe, ele disse: o Filho do Homem vai, na verdade, segundo o que está determinado. Então Jesus sabe o que estava determinado para ele, teria que ir à cruz. Ele vai à cruz com coragem, com galhardia, sofre como ser humano antes disso, mas ele vai. Ele sabe que o importante é fazer a vontade do Pai, então ele caminha em direção à cruz. Então a primeira regra básica que nós temos que entender é esta: primeiro as coisas do céu, depois as coisas da terra. Então, queridos, eu quero exemplificar isso, trazendo esse princípio ao entendimento nosso, com a cura de um homem surdo e mudo. Lembra? Um dia Jesus, ele estava em Tiro, e Tiro ali já é extremo norte de Israel, já é Líbano. Jesus está fora da área de Israel, está no Líbano, e aí ele vai lá e ele encontra uma mulher sírio-fenícia, né? Ele liberta
a filha daquela mulher lá que estava endemoniada, e ao libertar essa moça, Jesus volta, ele atravessa todo o território de Decápolis, né? Decápolis são 10 cidades controladas pelos romanos, uma delas é muito famosa, vocês conhecem a cidade de Gadara, onde havia aqueles 2 endemoniados gadarenos. Então Jesus volta, atravessa todo esse território de Decápolis, e quando ele chega na Galileia, ele é cercado por uma multidão, e aí a multidão diz para ele o seguinte: Senhor, tem um cara aqui, ó, sujeito aqui surdo, mudo, e nós queremos que o Senhor coloque a mão sobre ele e o Senhor cure. Interessante que esse povo sabe que existem coisas que os seres humanos não competem em fazer. Um ser humano não tem condições de trazer de volta a capacidade de falar e a capacidade de ouvir de alguém que perdeu essas faculdades. Então eles fazem o certo, eles pegam o homem e levam para Jesus, que é Deus, mas eles cometem o erro de dizer: Senhor, impõe as mãos sobre ele. Quer dizer, Jesus ali estava sendo não desafiado, ele estava sendo ordenado. E para quem pensa que pode decretar alguma coisa para Deus, para quem pensa que pode ordenar alguma coisa para Deus, que pode exigir alguma coisa, quando disseram assim: Senhor, está aqui o surdo, o mudo, e nós queremos que o Senhor imponha as mãos sobre ele e o cure. Aí Jesus olha para aquela multidão assim, ignora a palavra deles, não dá a mínima para eles, e Jesus pega o homem pela mão, e Jesus leva ele para um lugar à parte, fica só ele e Jesus, só os dois. E isso a Bíblia chama de particular. Jesus tira esse homem para ter um particular com ele. Em determinadas situações é necessário que Deus trate conosco em particular. Existem bênçãos que são só nossas, existem problemas que são só nossos, existem coisas que eu tenho que aprender a conviver. Hoje pela manhã nós trabalhamos o tema, né? Por que das tribulações? Qual a vantagem das tribulações? Nós tivemos aqui uma lição extremamente preciosa para aqueles que ouviram, né? E alguns ficaram surpresos quando eu disse, né, que a estrutura molecular do carvão mineral é a mesma do diamante. Então, quando você pega o carvão mineral, você está pegando, em termos de composição, a mesma coisa que um diamante. Mas por que o diamante tem um valor superior? Porque a pressão da terra e a alta temperatura da terra fez com que esse carvão mineral virasse diamante. Então, por que nós enfrentamos tribulações na vida? Para nos tornarmos melhores pessoas, crentes melhores, para aprendermos a confiar mais em Deus. Às vezes nós colocamos coisas que nós amamos acima de Deus, e Deus está dizendo aqui: olha, busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Nós colocamos uma série de coisas na frente de Deus, e em algumas situações Deus tira, e quando Deus tira, nós choramos, nós nos desesperamos, mas isso é preciso para nós entendermos que tudo quanto temos está nas mãos de Deus, tudo quanto somos devemos a Deus. Então Jesus ignora a multidão, não liga o que aquele povo fala. Quem é o ser humano para ordenar Jesus? Olha, agora pega esse homem aí e coloca a mão na cabeça dele. Jesus não faz isso, ele pega, tira o homem do alcance visual daquela multidão. A multidão não enxergou mais nada, não viu mais. Jesus levou ele para um lugar à parte. E aí chega lá, Jesus toca, põe um pouco de saliva na ponta do seu dedo e toca na língua daquele homem. Interessante isso. Tem um grupo aí que precisa entender melhor sobre esse negócio de cuspir na boca, né? Tem gente cuspindo na boca dos outros aí. Então Jesus vai lá, liberta a mulher, atravessa, chega, encontra-se com aquele homem. E Jesus encontra um homem não só deficiente, não só um deficiente auditivo, não só um homem que não conseguia pronunciar palavra alguma. Não sei se você sabe, mas nós aprendemos a nossa língua, aprendemos uma língua em ouvir, não é em escrever, não é em ler. Você aprende ouvindo. Por exemplo, eu conheço muita coisa de hebraico que eu não sei escrever ainda, mas eu sei falar, eu sei o significado dela. Por quê? Primeiro você aprende a falar, depois você vai aprender a escrever. Então, esse homem, na realidade, ele não tem conhecimento nenhum,
ele é um morto em seu estado natural, tanto é que ele precisou ser levado pela multidão. Esse homem parecia um ser angustiado, um ser melancólico, um ser depressivo, mas a multidão é quem leva. E aí Jesus toma ele, leva para um lugar à parte, e Marcos diz que Jesus pôs os dedos nos ouvidos e nada aconteceu. Interessante isso. Jesus põe o dedo nos ouvidos dele, nada aconteceu. Sabe por quê? Porque o problema não era daqui da terra, o problema era celestial. Esse problema veio de Deus. Vocês lembram que um dia Deus chamou Moisés e disse para ele ir na terra do Egito e libertar o povo? E Moisés disse: o que eu vou falar para aquele povo? O que eu vou dizer para eles? Eu não sei falar. E aí Deus disse assim: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem criou o mudo, o cego, o surdo ou o que vê? Não fui eu? Eu crio todas as coisas. Então vai lá. O que Deus está dizendo, irmão? E deficientes visuais, auditivos, é algo dele, é algo que vem de cima, não é algo nosso aqui da terra. O infortúnio desse homem foi determinado por Deus. E para quê? Para a glória de Deus. Vocês lembram daquele cego lá em João capítulo 9? Quando perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou os seus pais para que ele nascesse cego? Aí Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, é para que nele se manifeste o quê? A glória de Deus. Sabe o que isso significa? De que todas aquelas pessoas, os cegos, os mudos, os surdos, os mancos, os paralíticos, os endemoniados que foram colocados diante de Jesus, foram pessoas previamente preparadas por Deus para que Cristo fosse reconhecido como Deus. Foi para a glória dele. Nada aconteceu por acaso. O Filho do Homem estava seguindo algo que havia sido determinado antes dos tempos eternos. Então Jesus olha para o céu, e isso é que é interessante, e ele diz uma palavra: Efatá, uma palavra aramaica, né, que vem do hebraico, que significa abre-te. Então por que ele olha para o céu? Porque Jesus sabe que vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. A igreja moderna dos nossos dias trabalha sempre a questão daqui para lá. Você que tem que fazer, você tem que dar alguma coisa, né? Sempre tem que apresentar primeiro para poder receber. Não, a Bíblia diz que é de cima para baixo. Busque primeiro as coisas de cima, porque as coisas vêm de cima para baixo. Então Jesus olha aos céus e diz Efatá, que quer dizer abre-te. Ou seja, Jesus olha para Deus, entendendo que foi Deus que havia fechado aquela porta, e porta que Deus fecha, só Deus abre. Por isso que Jesus tem que dizer Efatá. Irmãos, quando Deus fecha, não adianta orar, não adianta chorar, não adianta reclamar, Deus não vai ouvir. Ele não é nosso servo, Deus não é nosso empregado. Tem gente que pensa que tudo que vai pedir, vai receber negativo. Ele não é seu empregado, não é meu empregado. Marcos diz que após o Efatá, abriram-se-lhe os ouvidos, soltou-lhe o empecilho da língua, e esse homem falava fluentemente. Interessante isso. Tem uma palavra no hebraico, né, que vai dizer desembaraçadamente, traduzido para o nosso português, chega a esse tamanho, desembaraçadamente. Ou seja, essa é uma regra, que ela é uma regra sábia para nós buscarmos e imutável. Se nós quisermos as bênçãos de Deus, se quisermos agradar a Deus, se quisermos viver para a glória de Deus, nós temos que buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. O crente deve aprender a depender e a priorizar o reino de Deus. Observe que Jesus disse que havia algo diferente na língua daquele homem. Sabe por quê? Havia um embaraço. E o que é esse embaraço? Ele não sabia falar. Esse homem nunca tinha aprendido idioma algum, porque eu lhes disse que a gente aprende ouvindo as pessoas falando. Se você levar essa criança pequenininha para os Estados Unidos e ela começar a ouvir lá os americanos falar, ela vai voltar para cá falando inglês, ela não vai falar português.
Ela vai ter que ouvir português aqui e aprender a falar português. Então aquele homem nunca tinha ouvido qualquer palavra. Aquele homem não falava. Por isso Jesus tocou na língua dele. E quando Jesus tocou na língua dele, Jesus colocou um idioma na boca dele. Preste atenção. Jesus colocou um idioma na boca dele. O pessoal que acredita aí nas histórias de língua estranha, né? Não existe língua estranha na Bíblia, tá? Jesus colocou um idioma, uma língua falada. E se esse homem fosse seguir o processo natural, ele teria levado meses para falar, teria levado meses para aprender uma língua. Mas quando Deus age, quando Deus revela a sua palavra para alguém, essa pessoa começa a viver fluentemente, como se tivesse já nascido no Evangelho há muito tempo. É isso que esse fato vem nos ensinar também. Alguns aprendem muito rapidamente, outros levam um tempo ainda. Mas se esse homem seguisse o processo natural, ele ia levar meses para falar. Então Jesus coloca o idioma na boca dele. Ao buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, nós devemos considerar dois pontos importantes. Preste atenção nisso. Primeiro, devemos entender que o reino de Deus não são fruto das nossas próprias virtudes. O reino de Deus não é resultado daquilo que eu penso, daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, daquilo que eu pratico e daquilo que eu aprendi. Não depende das minhas virtudes. O reino de Deus é o reino de Deus. Tem as determinações de Deus, tem a vontade de Deus, que é agradável, perfeita. Tem os decretos de Deus, que eu tenho que entendê-los. Tem os desígnios de Deus, que eu tenho que aceitá-los. Tem os preceitos de Deus, eu tenho que aprendê-los. Então, segunda coisa que eu preciso entender é que o reino de Deus diz respeito a tudo que nos é dado pela sua graça. Você está vivo? É pela graça de Deus, isso é reino dele. Você tem se alimentado, isso é graça de Deus, faz parte do reino dele. Você tem se vestido, graça de Deus, faz parte do reino dele. Por isso, nós não precisamos temer o amanhã, porque ele vive, posso crer? No amanhã nós cantamos. Então nós não precisamos temer o amanhã. As aves, elas não guardam em celeiro. As aves não têm uma despensa. Já prestaram atenção? As aves não guardam nada na geladeira, mas nós guardamos. E Deus lhes dá o que elas precisam para comer todos os dias. Isso faz parte do Sermão do Monte. As flores não fazem compras, mas elas estão sempre bem vestidas. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a flor do campo. Então Deus cuida dos seus, e os seus valem muito mais para Deus do que aves e flores. Irmãos, Jesus não morreu por árvores e flores. Jesus morreu por seres humanos. Jesus morreu pela sua igreja. É importante fazer planos, eu entendo isso. É importante fazer plano, é importante guardar o quanto possível. Estava conversando uma viagem com um senhor e ele disse: pastor, eu já tive 2 carros, eu já tive comércio, eu já tive isso, eu já tive aquilo outro. Eu perguntei: e o que aconteceu? Ele disse: eu dei um carro para um filho, eu dei um carro para uma filha, eu dei um comércio para uma outra filha, e hoje eu moro lá no meu sítio, sobrevivo de uma aposentadoria que eu tenho, vivo tranquilo, vivo feliz, porque eu não espero nada deles, não são eles que devem me dar. Eu disse para ele: realmente, o senhor está seguindo um princípio que é bíblico. Não devem os filhos entesourar para os pais, e sim os pais para os filhos, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Então esse homem já fez o certo. Não é errado ter, não é errado guardar. O errado é nós priorizarmos as coisas da terra em detrimento às coisas do céu. Eu entendo que é importante fazer planos, eu entendo que é importante guardar o quanto possível, mas isso não deve dominar as nossas vidas. Muitos crentes dormem mal, comem mal, vivem mal, preocupados com o futuro, preocupados com o que vão comer, preocupados com o que vão vestir, preocupados com o amanhã. Esquecem que Deus sabe de tudo que precisamos.
Irmãos, até as nossas orações, quando vamos pedir alguma coisa, antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus o sabe. Então não precisamos viver desesperados de um lado para o outro, esfregando as mãos. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, e Ele prometeu que supriria cada uma de nossas necessidades. Se aquilo que você busca ainda não recebeu, por que não é necessidade? Suas necessidades estão aí, e elas estão sendo supridas. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, significa entender que Deus é mais importante, deve estar sempre em primeiro lugar na minha vida. A nossa prioridade deve ser adorar a Deus em espírito e em verdade, servir a igreja com o que você tem de melhor. É isso que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, vir à sua casa, servir ao Senhor com o melhor do seu tempo, o melhor dos seus dons, melhor dos seus talentos, melhor dos seus recursos. E dentro desse projeto também você precisa entender que é papel nosso evangelizar os perdidos, buscar pessoas que precisam ouvir da graça e do evangelho de Deus. Entendeu? Se alguém me perguntou: poxa, mas o senhor vai lá em tal canto, tão longe, para ensinar uma pessoa? Eu falei: querido, você não sabe o quanto vale uma vida para Deus? Precisa entender isso. Hoje nós estamos preocupados muito com multidões, né? Eu não gosto de multidão, eu gosto de gente, pouca gente, onde você pode ensinar, discutir, inculcar. Então, nós precisamos evangelizar os perdidos. Além de evangelizar os perdidos, é responsabilidade nossa discipular os convertidos, aqueles que foram convertidos, aqueles que estão entrando. Para quem ainda não entendeu por que nós vamos cantar no nosso aniversário a música, né, Bem-vindo à Família, é um convite para que as pessoas venham para cá e permaneçam, estejam conosco, usufruam do alimento que é dado aqui, gozem da comunhão que é dada aqui e participe dos problemas também que tem conosco. Você acha que nós não temos problemas? Nós temos problemas. Agora, irmãos, nossos probleminhas são tão pequenos e nós fazemos tão grande. Fulano deu uma beliscada no irmão ali e a tia se doeu. Irmão, fulano disse que o Moisés parece com o Ivo Morales e outras pessoas se ofenderam. Probleminhas, irmão. Se tem um irmão que prefere passar o dia do aniversário dele longe de nós, vamos fazer o quê? Não é? Então, isso são coisas mínimas. Nós não temos aqui problemas grandes, problemas sérios, problemas absurdos como encontramos por aí. São coisinhas. Então, no nosso meio, nós temos alegrias e temos dificuldades também. Às vezes nós temos que parar para orar por um enfermo, e Deus tem sido misericordioso conosco, tem nos dado restabelecimento, né, dessas pessoas, mas pode haver momentos em que nós vamos orar e a pessoa vai falecer, não tem como, isso é determinação de Deus. Mas preste atenção que nessa prioridade de buscar o reino, entenda isso que significa buscar o reino. Significa servir de fato ao Senhor, servir a igreja do Senhor com o que você tem de melhor, adorar a Deus em espírito e em verdade, evangelizar os perdidos e, sobretudo, discipular aqueles que estão chegando, mostrar-lhes quem é Jesus, doutriná-los. Eu disse, eu fico surpreso quando eu encontro pessoas de outras igrejas por aí, e que essas pessoas são muito pouco doutrinadas, conhecem muito pouco de Bíblia. Por quê? Porque as escrituras não estão sendo ensinadas nessas igrejas. Megatemplos não dá para você cuidar de todo mundo. Então, queridos, o crente, ele foi escolhido e separado para ele viver esse evangelho e para levar esse evangelho, para servir de fato ao Senhor e mostrar ao mundo que buscar o reino e fazer a vontade de Deus é sempre a melhor escolha. Então, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Interessante que Mateus usa o reino dos céus, né? Mas se você ler essa passagem em Marcos, você vai ver que está escrito lá: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se você ler em Lucas,
está escrito lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se você lê em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Por que isso? Porque o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, e os judeus não usam o nome de Deus assim, tão facilmente. Por isso que em Mateus está o reino dos céus. Da mesma forma, quando você vê Jesus dizendo assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus, em Mateus. Em Lucas, delas é o reino de Deus. Então, Mateus foi escrito para judeus. Os judeus tinham cuidado em usar o nome de Deus. Mas Jesus disse isso: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque o princípio básico e ensino para as nossas vidas é: busque primeiro as coisas do céu, depois busque as da terra. Eu sei que é difícil para você entender isso, mas lembre-se, no princípio criou Deus o quê? Os céus. Primeiro o céu, depois a terra. Que Deus nos abençoe. Amém?